Oi, minha turma, como estão vocês? Continuam no isolamento? Muito importante, certo? A gente continuar aí nesse isolamento, certo? Até que as coisas comecem a se resolver, até que essa situação toda passe, né? E nós possamos ter a nossa vida normal, não é verdade? Mas por enquanto, vamos continuar em casa, porque o momento ainda não é para sair, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula de português? Bom, nossa aula de português hoje, nós vamos falar sobre reportagem. Vocês lembram que nós já falamos sobre um gênero textual que é notícia, lembra? Agora nós vamos falar sobre a reportagem. Aí no livro de vocês, na página 24, certo? De português, vem falando sobre essa reportagem. Bom, a notícia, vocês já viram que ela informa o quê? Ao leitor sobre os fatos da atualidade. A reportagem, ela é muito parecida com a notícia. Por quê? Olha, a reportagem, ela apresenta semelhantes fatos, elementos, né, da notícia, porém, ela se diferencia porque, na medida em que o assunto da reportagem recebe uma abordagem mais ampla e profunda, enquanto a notícia, ela faz o quê? Ela surge da urgência em se divulgar um fato, certo? Então, aqui no livro de vocês tem sim, má notícias para o meio ambiente. Assim como a notícia, a reportagem, ela relata fatos reais, como eu falei com você. Ela relata fatos da atualidade, né? No entanto, esse relato é um resultado de pesquisas e seleções de interpretações e dados. Então, na reportagem, tem que se ter um pouco mais de análise, né? Tem que se aprofundar mais no assunto, fazer análises, exames, né? Tem que ter entendimentos. Então, ela aprofunda um pouco mais do que a notícia, certo? Então, a reportagem, assim como a notícia, ela contém alguns elementos para que tenha na reportagem, assim como tinha na notícia. O da reportagem, ela tem que ter o quê? Um título. Por que ela tem que ter um título? Que chamamos de título ou manchete. Porque é o que atrai o leitor. Vocês lembram que lá na notícia também tem o título. Assim como a notícia, a reportagem ela tem que ter o subtítulo. Para que o subtítulo? Que é para ampliar as informações do título, não é verdade? E tem que ter o slide. Vocês lembram qual é o slide da notícia? É o mesmo slide da reportagem. Que são aquelas perguntinhas, né? O que, quem, onde, quando, como, por quê. Então, aí vai resumir as informações da reportagem. Então, respondendo a essas perguntas aí do slide, certo? E na reportagem tem que ter o corpo do texto. E o que seria esse corpo do texto? O corpo do texto, ele é o que desenvolve as informações contidas no slide, certo? As respostas do slide, né? Vai desenvolver um texto baseado nesses questionamentos que vem no slide. O que, quem, onde, quando, como, por quê. Então, o corpo do texto, ele tem que conter as informações que tem no slide. E assim como na notícia, a reportagem, ela também tem que ter um intertítulo ou entretítulos, que é o quê? Que apresenta entre os parágrafos, antecipando as informações e o quê? Facilitando a leitura do texto, certo? Outra coisa importante que tem que ter na reportagem são o quê? Fotos, ilustrações, como vocês estão vendo aqui no livro, gráficos, tabelas, mapas, tudo isso que facilita o entendimento do fato apresentado. E outra coisa que é de muito importante na reportagem, assim como também na notícia, é o que? A linguagem clara. Ela precisa vir com uma linguagem clara que tem que ser apropriada para o público-alvo, para o público que vai ler essa reportagem, certo? Aí no livro de vocês
vocês podem observar que nós temos aqui, ó, o título, né? E temos o que também? Fotografias, né? E todo o texto, ele com certeza, quando vocês forem ler essa notícia fala sobre o quê? Sobre o acúmulo de lixo, né? E plásticos que tem nos rios, nos mares. Então, quando você for ler a notícia toda, vocês podem observar que nela vai conter toda essa estrutura. O slide, através do slide. Então, quem foi fazer a reportagem vai ver o quê? Que nessa reportagem aí, eles precisaram botar um slide, que nesse slide contém aquelas questões. Baseado naquele slide, eles montaram a reportagem, certo? Então, aí vocês vão fazer, tem uma atividade seguinte na página 27, vai ter uma reportagem, uma atividade a respeito da reportagem, desse conteúdo, desse gênero textual, reportagem. Vocês vão ler toda essa reportagem que tem aqui no livro de vocês e vão responder a atividade, tá bom? Bom, como nós já terminamos essa parte do gênero textual, reportagem, agora nós vamos partir aqui para a acentuação das palavras paroxítonas, que tem aí na página 28 de vocês, tá bom? Bom, aqui no livro tem assim, acentuação das palavras paroxítonas 2. Por que 2? Porque a 1 nós já vimos, né? Nós já vimos algumas regrinhas em algumas aulas passadas. Agora vamos ver mais uma. Só que antes de nós falar de outras regras, né, novas, nós vamos revisar algumas regrinhas da acentuação das palavras paroxítonas, tá bom? Então, hoje, nós vamos ver algumas que já vimos em aulas passadas e outras que a gente ainda não viu, tá bom? Vamos lá? Bom, nós sabemos, né, que as palavras paroxítonas, ela tem a penúltima sílaba como a sílaba tônica, né? Ou seja, é aquela sílaba mais forte. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte, não é isso? Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Nós temos aqui a palavra história, não é verdade? Então, qual é a sílaba mais forte? História. Quando nós... Aqui tia botou separadinho para vocês verem, ó. História. A sílaba mais forte é a penúltima. Nós temos aqui a última e a penúltima. Então, a palavra mais forte e acentuada, por exemplo, nessa palavra aqui, é a sílaba to. História. Então, história, ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba mais forte é a to, né? Então, agora nós vamos para a primeira regra de hoje, que a tia vai mostrar para vocês. Então, a primeira regra são são acentuadas as palavras paroxítonas que são terminadas em R, como tem aqui, tá vendo? Terminadas em R. Como, por exemplo, caráter, açúcar, tá vendo? Então, as palavras paroxítonas acentuadas terminadas em R é uma regra. Então, ó, última, penúltima, acentuadas. Última, penúltima, acentuadas, porque são terminadas em R. Outra regrinha aqui, ó, são acentuadas, as palavras paroxítonas acentuadas terminadas em I ou IS. O exemplo que tenho aqui, táxi, terminado em I, tá vendo? Ou lápis, terminado em IS. Aqui é outra regrinha, né? Palavras paroxítonas terminadas em I ou IS, elas são acentuadas. Vamos para mais uma regra. Nós temos aqui a palavras terminadas em paroxítonas terminadas em N. Exemplo de hífen, pólen, tá vendo? E vocês podem ver que é sempre a penúltima, ó. Última, penúltima. Última, penúltima. Acentuadas, porque elas são paroxítonas terminadas em N. Vamos a outra regrinha aqui, ó. Terminadas são
palavras paroxítonas, elas são acentuadas, terminadas em L, que nós já vimos isso, lembra? Amável, fácil, tá vendo? A penúltima sílaba, ela é acentuada, palavras terminadas em L, que são paroxítonas, elas são acentuadas, tá bom? Outra regrinha, são palavras paroxítonas, terminadas em U ou US. Aqui, ó, U ou US. Exemplo, vírus, tá vendo? Vênus. São palavras terminadas, nesse caso aqui, em US, tá vendo? E a penúltima é a sílaba mais forte. Então, as palavras paroxítonas terminadas em U ou US, elas são acentuadas. Vamos para mais uma regra. Outra regrinha aqui são palavras paroxítonas terminadas em X, como, por exemplo, tórax, fênix, tá vendo? Então, todas as palavras paroxítonas terminadas em X, elas são o quê? Acentuadas. Vamos a mais uma regrinha? Nós temos aqui, ó, outra regrinha. Palavras paroxítonas terminadas em an ou ans. A exemplo aqui, imã. Você vê, ó, o acento. Órfãos. Vocês também estão vendo aqui, ó, o acento. Tá vendo? Nós vamos agora para mais uma regra. Outra regra são as palavras paroxítonas terminadas em ou uns, como, por exemplo, álbum, álbuns. Tá vendo? Ela é uma palavra, nós colocamos acento nas palavras que terminam com ou uns, nas palavras paroxítonas. Vamos a outra regra. Palavras paroxítonas terminadas em PS. Exemplo aqui, a tia tem bíceps. Tá vendo? Bíceps. Certo? Terminadas em PS. Elas são paroxítonas. Então, e uma outra regra aqui são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Que são palavras terminadas em ditongo, palavras que têm o encontro de duas vogais. E quando nós vamos separar as sílabas, elas não se separam. A exemplo aqui, ó. Eu vou separar a palavra aquário. Tá vendo? Nós separamos a sílaba e o ditongo, que são as duas vogais, elas não se separam. Então, quando nós temos o encontro de duas vogais e que a palavra é paroxítona e não se separam quando vamos separar as sílabas, ela é acentuada. Outra palavrinha é espécie. Nós separamos aqui, ó, espécie. Então, ela é acentuada, por quê? Porque ela é uma palavra paroxítona e que tem, ó, o encontro de duas vogais que não se separa. Então, nós temos aqui, acentuamos uma palavra paroxítona, certo? Espero que tenha dado para você entender um pouquinho do assunto. São muitas regras, mas tenho certeza que no decorrer do tempo vocês vão pegar direitinho, tá bom? Qualquer dúvida, procura a tia, que a tia vai estar tirando suas dúvidas, e façam as atividades, leiam também o conteúdo do livro para poder entender um pouquinho mais, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.